Meu Deus, que manhã é essa, Jesus? Que isso? Oh, aleluia. Aleluia. Desafio meu hoje. Desafio meu. 3 anos nós estamos começando a sonhar com tudo isso. E saber que nosso maior tesouro, ele não está num templo, ele não está na idade de um projeto, ele não está nos triunfos de um projeto, mas ele está em histórias que talvez a gente nunca vá saber, que talvez a gente nunca vá conhecer. Isso é fantástico. Saber, eu até pensei em trazer alguns testemunhos de tudo aquilo que nós escutamos durante todo esse período e saber quão grande obra Deus tem feito, Ciro. Quão grande obra. E se existe uma marca na Igreja do Cinema, não é a tela bacana, não é o pessoal bonito, né? Que arquibanda linda, essa galera diferente, cheirosa, não é? Não. É uma mensagem. É uma mensagem que tem tido um eco. É uma mensagem que ela tem sido estendida a locais que nem a gente imaginava. Ela tem trazido, em cada local que ela chega, ela traz vida. Ela traz vida. E isso é impressionante, isso é impressionante. Alguns anos atrás, Carlos estava ministrando uma mensagem chamada O Escândalo da Graça. Quando ele ministra essa mensagem, existe um choque, porque nós, além de metade de uma boa porcentagem da igreja nunca mais voltar para os cultos, né? E uma grande repercussão acontecer de pastores e líderes falando assim, cara, esses meninos são hereges, isso é a igreja de Satanás, né? E por aí vai. Mas também é que a morte não tem poder sobre a vida. Também os frutos que nós estamos colhendo disso é muito mais poderoso do que qualquer outra ofensa. E é daí que a gente entende porque Jesus foi tão fácil fazer o que ele fez para ele. Porque ele sabia que a vida sempre prevaleceria sobre a morte. Ele sabia que o amor sempre prevaleceria. Nunca aquilo que é certo, aquilo que é perfeito vai perder para aquilo que é errado. Nunca, nunca, nunca. E isso tem sido fantástico, fantástico. E eu não sei, mas eu não sei se esse texto que nós lemos, isso aqui não é uma carta, não é um poema, isso é Romanos 8. Não há condenação, Cone. Estão justificados, você não anda mais segundo a carne. A obra que o Espírito fez. A Bíblia diz que antes nós éramos almas viventes, mas agora o Espírito que está em nós nos transformou em espíritos vivificantes. E isso muda todo o cenário. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, a primeira coisa, o choque de Nicodemos era porque ele sabia que por mais que ele era conhecedor, por mais que ele era inteligente, por mais que ele era um sábio, ele nunca conseguiria com seus próprios esforços, com o seu próprio conteúdo psicológico, com sua inteligência, com o seu intelecto, conseguir realizar aquilo que Cristo fazia. E Jesus fala para ele assim, Nicodemos, mas é impossível mesmo para você. A lei está tentando isso há alguns milhares de anos. Vocês nunca vão conseguir realizar aquilo que eu consegui. Porém, eu quero dizer algo para você, mas se você crê em mim hoje, eu faço com que essa perfeição habite dentro de você. E você não precisa mais trabalhar tanto, porque eu trabalho para que você regozija daquilo que está em mim. Era isso que ele estava fazendo, e Nicodemos fica espantado com isso. Mas até hoje, o que nós entendemos, o que nós temos visto, é uma mentalidade que ainda nós precisamos realizar algo qual Cristo já realizou. O que nós olhamos nos púlpitos ainda, o que nós olhamos as pessoas vivendo é uma obra que ela é inacabada. Nós olhamos para Jesus e fazemos assim, Jesus, você não foi suficiente para nós. Nós ainda precisamos realizar algo. Nós ainda precisamos talvez quebrar os seus ossos, porque minha obra é melhor do que a tua. Quando você tem filhos, as coisas parecem que ficam muito mais claras. É interessante que quando às vezes o Arão ou as crianças, elas começam a errar, elas fazem algumas coisas erradas, a primeira coisa como pai, quando ela quer persistir naquilo, quando eu sei que vai ser difícil, vou te dar um exemplo. Uma vez o Arão quebrou um vasinho que tinha. Quando caiu no vaso, o vaso se espedaçou inteiro. E ele me pegou em flagrante. Caramba, né? Eu vou consertar. Não, eu fui sem querer, mas deixa comigo, né? Vou consertar. E tentava meio que esconder, cara, os pedaços que ele viu da zebra que ia ser.
Não, mas ele vai lá, cara, do jeito dele, cola print e né, pega, esfrega e não cola nada. E a cara de pânico, né? Vai dar, pai. Espera que me tenta e pega de um lado e pega de outro. E nada, e nada, e nada, e nada. E eu como pai, o que eu fiz? Eu lhe dei a permissão de tentar realizar aquilo que ele tinha feito de errado, de tentar consertar aquilo. Para que ele entendesse. Não, filho. Pode tentar. E ele foi. E ele tentou. E ele foi. E ele realizou. E ele tentou. E tentou. E passou. E passou hora. E passou hora. E a cara de desespero. E o pânico. E o temor. Eu falei assim, meu Deus. 1 hora, 2, 3 horas é pancada. É cinta. Aí o pânico, né? Até que... Calma, filha. Calma, filha. Não se preocupe. Não se preocupe. Deixa que o papai faz isso. Sabe o que foi a lei? A Bíblia fala que nós temos 3 gerações na história. A primeira geração, ela vai de Adão até Moisés. Essa geração se chama de período da morte. Nós temos uma segunda geração, que ela vai de Moisés até Jesus. Se chama lei, período da lei. E a terceira, a qual eu e vocês habitamos, é a geração de Jesus. É o tempo da graça. Adão peca, desespero, vou morrer, o pai vai me pegar, vai quebrar o vaso, cadê? Comer a maçãzinha e tal, vai dar zebra, né? Sair do paraíso, o pai vai mandar pra fora da casa e pá, não sei o que agora. Primeira atitude de Adão, ele foi tentar consertar isso. Ele pega uma folha de figueira, se cobre. A intenção que Adão estava falando era o seguinte, pai, figueira é uma das folhas que tem mais óleo, ela produz óleo. Quando Adão ele peca, dentro da cabeça dele ele fala assim, eu perdi aquilo que me assemelhava ao meu pai. Óleo, glória. Eu perdi a glória. Eu não tenho mais, eu não sou mais semelhante a ele. Eu erro, ele não erra. Eu perdi isso. Adão se veste com aquilo. De uma maneira desesperada, ele pega a cola print, desesperado, fala, pai, não, eu vou tentar, fique tranquilo, eu vou conseguir. Deixa comigo. E o pai fala assim, filho, então tenta. E ele vai. Aí o pai fala assim, não, calma que eu vou te dar uma ajuda. Você tá vacilando muito. Eu vou te dar pega uma instrução aqui, ó. Pega uma instrução. E o pai dá um manual de instruções para ele. Ó, se você conseguir fazer tudo isso aqui, ó. Não matará, né? Todos os mandamentos. Se você conseguir fazer isso, filho, acho que vai ficar mais fácil. Mas tenta. Eu vou deixar você. E o filho tenta, por muitos anos, tenta realizar aquilo. Era o pai dando o direito do filho. Era o pai deixando o filho. Falar assim, filho, você precisa se conhecer. Vai. Eu vou deixar você tentar consertar aquilo que você quebrou. Só que o homem não conseguiu. O filho não conseguiu fazer isso. Nós não conseguimos realizar. Nós não conseguimos consertar tudo isso. E a gente sabia que o fruto daquilo que a gente tinha feito era a condenação, era a morte. Nós havíamos colocado um segundo paralelo na história, um paralelo de destruição na terra. E nós tentamos restaurar esse paralelo com as nossas obras e atitudes. Até que chega um dia o pai fala assim, chega, filho, agora é eu que faço por você. Agora é eu que faço por você. E Jesus vem e ele restaura o vaso. E ele mostra para o filho que a questão não era o ato, não era o efeito, o fruto daquilo que ele tinha feito que estava quebrado, mas era ele que estava quebrado. Não era o vaso que tinha sido destruído, era Adão que estava destruído. Não eram os atos do homem que machucavam a Deus, mas era o homem que
estava machucado, e isso entristecia a Deus. A questão nunca foi os teus atos. A questão nunca foi aquilo que você faz ou deixa de fazer. A questão é que as pessoas até hoje, elas querem entender Deus através das suas obras. Elas imaginam, não, mas se eu cometo atos bons ou cometo os atos ruins, isso vai mostrar para Deus se eu sou bom ou se eu sou mau. Então eu fico lutando contra isso, contra aquilo. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite: Deus nunca se preocupou com aquilo que você fez, mas sim pelaquilo que você é. A questão no jardim nunca foi o ato errado de Adão. Sabe por quê? Porque no mesmo dia o pai já estava lá novamente para ter um contato com ele. No mesmo dia, e no dia seguinte, e no outro dia, Deus sempre esteve lá. Deus nunca saiu do local. Deus nunca saiu do local. Mas Adão não conseguia mais estar lá, porque ele estava tentando remendar a sua história. E isso é o grande dilema que nós estamos vivendo hoje. E o que eu quero dizer para você: Cristo consumou toda a obra, não para que você tivesse atos bons, mas para que você fosse novamente iguais a Ele. Nunca foi o que você podia ou não podia fazer, sempre foi quem você é. O escândalo da graça, ele marcou a história. E a Elô acabou de me dizer que eu tenho 5 minutos. E infelizmente, o que vai ser, felizmente, nós vamos ter só uma mensagem do escândalo da graça. Glória a Deus, Cláudio, pela tua vida. Quero uma palmas pro Cláudio, você merece. Calma, vem aqui, cara. Pega o microfone aí comigo. Meu Deus! Eu quero. Falta o boné e eu falto tirar a roupa. Deixa que eu tiro hoje. Como é que é o bonequinho? Há 3 anos, tudo começou. Mas a gente pode dizer que a verdade começou quando uma mensagem brotou no nosso coração. E quando nós começamos a olhar as pessoas como Jesus olhava. E se algo resume a graça, é esse texto. Paulo, quando escreve esse texto e ele fala, ele não estava falando de um método, ele estava falando de um homem. E ele falava assim: a diferença é que nós estamos presos a histórias, mas nós não entendemos o dono da história. E Paulo, quando Deus levanta Paulo, e Paulo começa a desenhar todo um novo tempo, Paulo começa a declarar e proclamar um tempo totalmente diferente. A história diz que Ananias, que significa aquele que deu de graça, aquele que tocou com graça, significa o nome Ananias. Ananias toca os olhos de Paulo, a graça toca os olhos de Paulo. Paulo se transforma talvez no homem que mais impactou a história da humanidade. Mais impactou, porque ele nos revelou o verdadeiro sentimento de Deus para nós. E Paulo escreve uma carta, ele escreve um texto, e ele fala assim, ó: ainda que eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, Paulo fala agora sobre lei, ele fala sobre antes de Cristo, sobre os profetas. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes e se não tivesse amor, nada seria. Eu vou trocar amor pela palavra Jesus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver Jesus, eu sou como um metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes se não tivesse Jesus, eu nada seria. Se ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres,
E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e se não tivesse Jesus, nada disso me aproveitaria. Jesus, o amor é sofredor. Meu Deus. É benigno. O amor não é invejoso. Jesus não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece. Jesus não trata com leviandade, ele não se soberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, ele não se irrita, ele não suspeita o mal, ele não cogita o mal. Jesus, ele nunca olhou mal para você, ele nunca olhou para você sobre aquilo que você poderia fazer de bem ou mal. Jesus não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Jesus, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Jesus, ele nunca falha. Jesus, ele nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Repita comigo assim: o que é em parte, será aniquilado. Antes de Cristo, nós só sabíamos uma parte. Mas agora, com Jesus, eu conheço o todo. Ele é o todo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e Jesus, o amor. Esse três, o maior destes é Jesus. A lei sempre nos tratou como meninos. A lei sempre nos tratou como meninos, incapazes de viver sozinhos, incapazes de ter atitudes por seu próprio discernimento. Mas um homem chamado Jesus, ele nos olhou como ele era, e ele se colocou na nossa frente, e ele falou assim: vocês conseguem se ver? A gente falou: não, a gente não consegue se ver, porque você é muito melhor que nós. Mas ele falou assim: porém hoje eu me vejo em vocês. Eu me vejo em vocês como espelho, porque eu sou a verdade, e agora essa verdade está em vocês. Sabe por que eu não olho o pecado mais? Porque eu me vejo em vocês. Sabe por que o pecado não te mata mais? Porque é Ele que se vê em você. Sabe por que não existe mais condenação? Porque não existiu condenação para Ele, cara. Sabe por que a sua vida agora ela é abundante? Porque a abundância de Cristo está em você. Isso se chama graça. 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 Nós olhamos para as pessoas como Jesus olha para elas, e Ele se vê em você. Ele se vê em você, cara. Ele se vê em você. Ele se vê em você, Tiffany. Ele se vê em você, Manara. Ele se vê em você. Calma. Fale algo para nós. Haters gonna hate. Uma mensagem que o tempo não apagou. As críticas não passam de cócegas. Pregamos para os que creem, não para os que concordam.
Quando alguém concorda, você ganha um amigo. Quando alguém crê, o reino de Deus ganha uma alma. Aleluia! Feliz aniversário, escandalizados pela maravilhosa graça de Jesus. Aleluia! Aleluia! É uma alegria poder saber que nós descobrimos o que Deus imprimiu em nós. Você é uma carta escrita por Deus, lida por todos os homens. E um dia uma frase mudou a minha história. E essa frase era: você nasceu completo. E eu me lembro como se fosse hoje. No sábado eu escutei essa frase e no domingo eu estava pregando o escândalo da graça. O escândalo da graça é você entender que o seu pecado nunca te separou entre Deus. Desde o dia que você nasceu, quem empenhou a sua palavra com você foi o próprio Criador. Ele te chamou à existência. Ele não seria um estúpido de chamar você à existência para viver separado dele. Mas a questão é que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. A questão é que a lei, ela proclama arrependimento. Mas é a graça que anuncia alegria. É a graça que anuncia o amor. É chegado o tempo na nossa cidade, no nosso país, onde nós precisamos proclamar que até a cruz, avivamento era arrependimento, quebrantamento, pranto. Mas depois da cruz, arrependimento é júbilo, é riso, é alegria. E esse é o escândalo da graça. Sabe o que é o escândalo da graça? É você descobrir hoje que não existe maturidade espiritual. Isso é uma mentira que colocaram no meu coração e no seu coração. Por isso, todas as vezes que você se aproximou de Cristo, você se sentiu retardado na presença dele, você se sentiu um inútil, você se sentiu um nada. Quantas vezes nós cantamos: eu não sou um nada. Ei, se você não é nada, você está dizendo que ele criou nada. Você é tudo. Você é a coroa da criação. E essa mensagem é tão chocante. Por isso que Jesus, com 12 anos, o mundo olhou, deu um passo para trás e falou: ei, quem é esse que fala como quem tem autoridade com 12 anos? Sabe por quê? Porque o escândalo da graça é você entender que o Espírito está pronto. Aleluia. Uma vez que você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, seu Espírito está pronto e você está completo. Tito 2 diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as paixões da impiedade, vivamos de maneira santa, justa e piedosa. É a graça que trouxe você a uma vida de plenitude. Não é lendo a Bíblia que eu e você nós vamos ser homens melhores. O escândalo da graça é você entender que você crê, não para você passar a fazer coisas grandes, maravilhosas e coisas boas que você não fazia antes, mas você crê para você passar a desconhecer as coisas terríveis que você fazia antes. A graça não me impacta, não me capacita para eu fazer coisas boas. A graça, ela irrompe, ela rompe com o meu conhecimento do mal. A graça, ela cega de volta os olhos. Aqueles olhos que, quando eles tocaram o fruto, a Bíblia diz que, se abrindo os olhos, eles sentiram vergonha e procuraram por folhas de figueira. A graça, ela traz de volta a tua coragem e ousadia de tirar as folhas de figueira. Uma vida que não há mais reputação, porque ali há integridade. Quem anda em integridade não precisa de reputação. A lei, ela te exige uma reputação. A lei, ela exige uma performance. A lei, ela precisa que você seja encontrado talvez irrepreensível, santo, intocável, inacusável. Mas a graça é você dizer: ei, onde estão os meus acusadores? Se nem ele me acusou. É você, denominação, que vai me acusar. É você, meu pai e minha mãe, que vai me acusar. É você, cocaína, que vai me acusar? Jamais. Jamais. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O escândalo da graça é você entender que só existem duas pessoas, essencialmente dois tipos de pessoas sobre a terra: aqueles que estão no inferno e aqueles que já saíram de lá.
É você entender que não existe mais necessidade de eu me preocupar que alguém vai para o inferno. Porque aquele que crê já passou da morte para a vida, e aquele que não crê já está condenado. Quando Deus ele olha para a terra, ele enxerga duas pessoas. Ele enxerga de um lado aqui aqueles que foram salvos, aqueles que creram, aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que são Espírito, e ele enxerga através de Cristo Jesus, o Cordeiro que nos justificou. E quando ele olha para aqueles que não creram, ele não enxerga ali um pecador, uma prostituta, um vagabundo, um safado, um mentiroso, não. Ele enxerga alguém que está morto em delitos e pecados. Como o Vinícius falou, ele enxerga alguém que está machucado, ferido, morto. E toda a preocupação dele é trazer vida. É falar, ei, saia da morte e vem para a vida. A graça é você entender que tudo que um dia ia ser, já é. E nada do que não é hoje será algum dia. É você sair de um mundo natural e você entender que o seu timeline agora ele é eterno. Você não morre mais, o seu corpo dorme. Você não tem mais o que temer a morte. Porque aquele que é nascido do Espírito é essencialmente Espírito. E a partir disso, como Espírito nós olhamos, com o Espírito nós cantamos, com o Espírito nós passamos por crise no casamento. É com o meu Espírito que eu vivo. E ninguém mais, nenhuma palavra pode dizer o contrário. Enquanto eu cantava hoje de manhã, eu fiquei pensando, se alguém chegasse e falasse, Cal, qual que é o teu segredo? Porque hoje o dia estava perfeito para eu e você ficar dormindo em casa. E é impossível enxergar essa sala cheia de pessoas que vieram com seus guarda-chuvas. Acordaram cedo, você não está aqui por acaso. Se alguém perguntasse qual é o segredo, eu iria responder, nós somos uma igreja que cremos. Ponto. Sabe o que é crer? É você não enxergar nada, inclusive você enxergar totalmente o contrário, mas você continuar crendo que Deus disse que seria assim. As circunstâncias não nos definem mais, os resultados não definem mais, mas nós cremos porque escrito está. E hoje nós sabemos o que está escrito. Há 2000 anos, aleluia, a graça nos alcançou. E nós não pregamos mais um evangelho da graça, mas estamos falando da graça desse evangelho de 2000 anos. A palavra de Deus, ela é poder. A palavra de Deus é poder para os que creem. Para os que não creem, não passa de uma história. Apenas creia. Apenas creia. E nós vamos colher muitas histórias, muitos frutos, destinos sendo mudados. Aqui na frente hoje você viu pessoas cantando, adorando, pulando. Você não sabe de onde essas pessoas saíram. Você desconhece casamentos, depressão, vícios, de onde nós saímos. Por isso nós pulamos tão alto. Por isso não temos de que nos envergonhar. Afinal, a alegria do Senhor é a nossa força. A lei, ela sempre vai te chamar para o arrependimento. A alegria sempre traz a graça traz alegria no seu ser. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito. Espírito significa que nos últimos dias Ele derramaria do amor, porque o amor é fruto do Espírito. No último dia Ele derramaria paz, Ele derramaria alegria, Ele derramaria bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E Ele derramou em Atos 2. Você já é. Não espere nada daquilo que você já é. Você já é. Basta você crer, e a partir disso os teus dias nunca mais serão o mesmo. Amém? Aleluia. Amém. Obrigado.